Mas há um esforço mundial numa tentativa e alternativa para os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, o carvão por aí afora. E um deles é o chamado hidrogênio verde. Mas o que significa? Nós pedimos aqui ao Paulo Alvarenga, que é CEO da ThyssenKrupp para a América do Sul, para conversar um pouco conosco. Paulo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. Prazer grande estar falando com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado. Paulo, o que é exatamente o hidrogênio verde? Heródoto, o hidrogênio verde, o hidrogênio ele é uma molécula, é um elemento químico bastante comum já na Terra. Mas talvez colocar em contexto, né? A gente vive num momento aí onde a gente fala muito da necessidade da descarbonização em função das contínuas emissões dos gases de efeito estufa. Você acabou de mencionar da questão da Amazônia no momento. Nós precisamos retirar ou criar um novo meio de funcionamento do mundo, da sociedade moderna, com menor dependência dos combustíveis fósseis. Nesse contexto, o hidrogênio verde ele aparece como uma alternativa, porque ele pode ser uma maneira de você transportar energia e fazer uso da energia sem a emissão de carbono. E ele se chama hidrogênio verde porque ele é produzido através da eletrólise da água. A eletrólise da água é um processo no qual a gente aplica uma corrente de energia elétrica que é vinda de fontes renováveis, solar, eólica, por exemplo, e essa corrente elétrica ela vai quebrar a molécula da água, que é H2O, ela vai quebrar em H2 e O2, ou seja, hidrogênio e oxigênio. E esse hidrogênio que é produzido dessa forma, ele é chamado de hidrogênio verde. E esse elemento ele pode substituir fontes fósseis de energia, como o petróleo, o gás natural e o carvão. Paulo, é possível, num futuro próximo, que veículos possam ser movidos por esse hidrogênio verde? Por exemplo, carros ou até mesmo aviões? Heródoto, acho que é mais do que possível, será necessário, o processo de descarbonização é necessário para que a sociedade, que o mundo possa continuar existindo, né? Ou existindo de uma maneira que possa atender os interesses, a possibilidade de vida da maneira como a gente tem hoje. Esse é um processo que vai ser necessário. A questão dos transportes, de maneira geral, a parte de logística ou movimentação é responsável por cerca de 22% das emissões dos gases de efeito estufa. Aí inclui, vamos dizer assim, o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e o aéreo. No caso do transporte aéreo, o hidrogênio isoladamente não deve ser a solução. A gente fala, no caso do aéreo, da produção de veículo de combustíveis sintéticos, que a gente chama de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, né? E ele é produzido a partir do hidrogênio verde. É um combustível que ele precisa ter hidrogênio na sua composição, você vai precisar ter o hidrogênio verde para fabricar ele. No caso de veículos para transporte rodoviário, é possível sim ter soluções com hidrogênio, seja combustão do hidrogênio verde ou a própria uso através de células combustível, que a gente chama. E essa célula combustível ela faz a queima do hidrogênio dentro dela e libera energia. Então é um veículo elétrico, só que ao invés de ter uma bateria que vai alimentar ele, você tem uma célula de hidrogênio que vai liberar essa energia. Esse combustível alternativo, ele é competitivo quando a gente fala, por exemplo, especialmente daqueles derivados do petróleo ou não? Hoje, quando você fala em competitividade, quando a gente olha só apenas o custo da produção desse combustível, ele é muito mais caro do que as fontes fósseis. E isso é natural que seja. Primeiro porque a indústria do petróleo, dos combustíveis fósseis, ela existe aí há 150 anos, desde o começo da história do petróleo, 1859, nos Estados Unidos. Nós estamos falando aí de mais de 150 anos de evolução e o crescimento de uma indústria que tem escala, né? Então, essa escala torna o produto mais competitivo. Do ponto de vista energético, o petróleo ele é muito eficaz, muito eficiente, né? O grande problema dele é a questão ambiental. Então, uma nova indústria, para que ela ganhe competitividade, é necessário que se ganhe escala.
Então, nós estamos hoje naquela fase onde já existe a tecnologia, ela é mais cara do que, ou menos competitiva do que as fontes fósseis, e nós precisamos criar um jeito de fazer uma rápida escalonamento aumento dessa produção para que ela possa ganhar competitividade. Perfeito. Paulo, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Muito obrigado, Heródoto. Um prazer. Muito obrigado. Paulo Alvarenga, que é CEO do ThyssenKrupp para a América do Sul. Daí, portanto, a questão relacionada com o hidrogênio verde, né? E a importância que isso aí tem para substituir os chamados combustíveis fósseis e pode ser usados de maneira alternativa.